Caros alunos, o objetivo desse vídeo é trabalhar ainda com a modelagem no programa SAP 2000, na teoria de grelhas. A gente vai modelar hoje esta grelha. Esse projeto aqui é de um pavimento de piso de um sobradinho. Dá para ver aqui pela referência da escada, seria um sobrado bem simples. O sistema de coordenadas aqui embaixo, estamos trabalhando com o eixo X na horizontal e o Y na vertical. Dá para ver ele aqui embaixo. Opa. Vamos colocar aqui no lugar rapidinho. Está aqui em vermelho no canto. E para isso daqui a gente vai lá para o SAP 2000 para começar a trabalhar com essa modelagem. Então lembrando aqui, a primeira coisa de sempre, unidade aqui embaixo, tem que trabalhar, nesse caso aqui, vou optar por trabalhar em quilonewton-metro. Vamos pegar aqui quilonewton-metro. E vamos começar a modelagem, vou só trazer aqui o exemplo da estrutura, pelo material. Então vamos lá, arquivo novo, File, New Model, já está a unidade, vamos criar um grid básico aqui. E olhando aqui na figura, o que nós temos? Na direção do eixo X em vermelho, eu vou precisar de uma série de linhas de grid para poder representar essa estrutura. Lembrando que as linhas de grid em X são essas linhas que vocês verão na vertical. Então, eu não vou modelar a escada, por isso que eu deixei um X ali. Ela não vai entrar agora nesse modelo, então vai ser uma simplificação que eu estou fazendo aí, vai ficar faltando a carga da escada. Então, eu preciso de uma linha no ponto 0 do X, uma outra para desenhar a viga 7, são duas, uma para representar a viga 8 e a viga 9, e mais uma para representar a viga 10. Portanto, são 4 linhas de grid aqui na direção de X. Tem 4 aqui. Na direção de Y, são essas linhas na horizontal, que tem as coordenadas medidas em Y. Então, eu preciso de uma para cada viga horizontal que eu tenho aí. Então, são 5 linhas de grid em Y. E na direção de Z, Z é um eixo perpendicular ao plano do monitor. Eu preciso de apenas uma para conter esse plano dessa grelha. Quanto aos espaçamentos, não existe constância nenhuma de espaçamento ali. Então, nesse caso aqui, o que compensa mesmo é não mexer nos espaçamentos e a gente edita isso depois. Então, vou dar OK aqui. Ele montou aqui o grid. Inicialmente eu vou trabalhar aqui com a janela 3D da direita para ficar mais fácil da gente enxergar alguma coisa, tá? Eu só vou jogar ela aqui em cima para o plano XY também. Lembrando, ó, quando eu movo o mouse aqui, o ponto vermelho indica a projeção dele na outra janela. Se eu clicar na outra janela, isso inverte. A gente sempre está trabalhando com apenas uma delas. Então, vou editar esse grid agora para corrigir as distâncias. Então, dá um duplo clique numa das linhas cinzas do grid, dessa forma, e troca aqui, ó, no Display Grid para espaçamento, para a gente poder trabalhar com os espaçamentos. E lembrando que a sequência de espaçamento é colocada no sentido do eixo. Então, ó, primeira tabela aqui, eixo X, o primeiro espaçamento, ó, como o X é da esquerda para a direita, aqui seria 3,23. O segundo espaçamento seria 1,58. E o terceiro espaçamento seria 2 metros. Esse último fica em 0 porque são 4 linhas e 3 espaçamentos. Tem que deixar esse último zerado aqui. Quando eu volto aqui para ordenadas, ó, ele recorrige. Começa, tem uma linha 0, uma 3,23, uma 4,81 e uma 6,81. Espaçamento. A coisa que vale a pena aqui é dar um nome para elas, tá? Então, a primeira linha de grid ali, ó, eu vou usá-la para desenhar a viga 6. Então, vou colocar aqui viga 6 só para saber o que é. A segunda linha eu vou usá-la para fazer a viga 7. A terceira eu vou usá-la para fazer a viga 8 e a viga 9. E a última linha, como referência, eu vou desenhar a viga 10 em cima dela. Lembrando que isso aqui é só um balãozinho que aparece aqui na esquerda, que vai servir, no caso aqui em cima, né, que vai servir como referência para a gente. O espaçamento é em Y agora. De baixo para cima, já que o Y é de baixo para cima. O primeiro é 2,98. O segundo é 2,15. O terceiro é 2,63. E o quarto e último espaçamento é 1 metro.
Lembrando, ó, o último fica 0 aqui mesmo, já que são 5 linhas e 4 espaçamentos. Se eu trocar para ordenadas, ó, ele vai me dizer que tem uma linha 0, uma 2,98, uma 5,13, uma 7,76 e uma na coordenada 8,76. Os nomes aqui também vou aproveitar ali a figura, de baixo para cima. Essa daqui vai ser usada para representar a viga 5. A de cima, a viga 4. Essa daqui, a viga 3. A viga 2 e a viga 1. Só como referência, tá, gente? Isso daqui não afeta em nada a nossa modelagem. E por último, eu tenho em Z, uma na cota 0. É a única que eu tenho, não há necessidade de editá-la. Vamos dar OK. Dá um zoom aqui para ver como é que ficou. E aqui vocês veem os balãozinhos, olha só como referência. Se tiver muito grande o balão, a gente pode voltar aqui na edição do grid, e onde está escrito aqui Bubble Size, a gente pode diminuir o tamanho dele. Por exemplo, 0,6. Aí. Eu tenho as linhas de referência para a modelagem dessa estrutura. A mesma coisa aqui desse lado, não está aparecendo porque eu deixei uma figura na frente. Mas por hora eu vou trabalhando ali do lado esquerdo. Aqui eu vou deixar a vista tridimensional para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Só cliquei aqui na janela e selecionei o 3D lá em cima. Mas eu vou desenhá-la aqui pelo 2D, que é mais fácil. Então, agora que eu já tenho o grid, vamos começar definindo o material, que no caso ali, ó, definir material. Lembrando que a gente vai nos menus aqui da esquerda para a direita. Aqui já existem 2 materiais na lista, eu vou criar mais um. Esses 2 não vão ser usados, já que o SAP cria automaticamente, então é the new material. Vou chamar isso daqui de um concreto C25. O tipo, lembrando, vou colocar outros para que eu não precise me preocupar com as propriedades de dimensionamento que ficam aqui embaixo. Vamos lá, o peso por unidade de volume é o gama, 25. Módulo de elasticidade, 3 vezes 10 a sétima. Coeficiente de Poisson, 0,2. Coeficiente de expansão térmica, 1 vezes 10 a menos 5. E aqui embaixo ele já calcula o módulo de elasticidade transversal com o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Então, todo referente ao material está feito. Tá ok. Para ficar mais fácil de trabalhar, eu vou lá para o meu quadro e vou começar a fazer um checklist aqui do que já está feito. Então, ó, no material, isso aqui foi feito, isso aqui foi feito, isso aqui foi feito, isso aqui foi feito. Vou fazer um pequeno checklist aí das informações que já estão sendo feitas nesse caso. Agora eu vou definir as seções transversais. Então, como isso aqui vai ser um modelo de grelha, tudo que for pilar, para mim, vai ser um apoio rotulado. Lembrando, os pilares estão com uma seção bem pequena comparado aí com a das vigas. Dá para simplificar ele como apoio rotulado e não só rotulado, rotulado e posicionado no eixo de cruzamento das vigas, que também é outra simplificação que a gente faz. Então, não vou me preocupar em definir a seção dos pilares. Mas eu preciso definir a seção das vigas. E tem duas seções de viga aí. Eu tenho vigas de 20 por 35 retangulares e tenho vigas de 15 por 35 também retangulares. Então, aqui, ó, definir sections, frame, que são seção de barra. Vamos adicionar aqui uma nova propriedade. Elas são usualmente aplicadas em concreto, seção retangular não quer dizer que ela é feita de concreto, tá? Isso aqui é só uma referência. Então, aqui, ó, seção retangular. A primeira que eu vou chamar aqui vai ser a viga V de 20 por 35 centímetros. O material é o C25. Isso aqui sim diz do que material ela é feita. E aqui ela tem 0,35 de altura por 0,20 de base. Está representada aqui. Eu posso selecionar uma cor para ela, se vocês acharem interessante, para facilitar a visualização. Lembrando que essa cor só aparece se eu pedir para o SAP mostrá-la para mim. Aqui. E vamos criar mais uma agora. Também retangular. Essa vai ser a de 15 por 35. O V maiúsculo aqui para ficar igual a outra, né? Também feita do concreto C25.
35 de altura por 15 de base. Vou deixar essa cor mesmo que ela selecionou aqui. Então já tenho as duas vigas que eu vou precisar na modelagem. Vou dar OK. E as seções já estão feitas. Agora vamos prosseguir aqui o que tem mais para a gente fazer no menu de definição. Material e seção já foi. Agora eu vou aqui para Load Patterns, que seriam os grupos de carregamentos que a gente vai usar. Se vocês olharem ali na descrição, a gente tem carga permanente e carga variável. Então, no mínimo, eu vou ter dois grupos, mas eu vou acabar trabalhando com um a mais aqui. Ó. Então, vou vir aqui no Load Patterns. Sempre existe esse chamado de dead. Isso não tem como evitar, tá? Não dá para mudar o nome dele, nem que a gente queira. Então, o dead vai ser um dos GKs, tá? Mas só um deles. O que leva em conta o peso próprio automático, que é esse número 1 que está aqui, ó. Então, esse 1, que é o multiplicador do peso próprio, me diz que o peso próprio automático está calculado para os elementos modelados. Ou seja, o peso próprio das vigas já vai estar calculado. Um dos motivos do porquê que ele não está listado ali nas cargas permanentes. Eu coloquei só a carga da parede. Não coloquei a carga do peso da viga, porque isso eu vou fazer automaticamente. Então, eu vou ter que acrescentar mais 2 aqui. Um outro GK para levar em conta o restante da carga. Que seria aí o peso das alvenarias e a carga permanente das lajes. E um QK para levar em conta a carga variável. Então, vamos acrescentar os outros dois. Então, vou criar aqui um GK, multiplicador do peso próprio 0, já que o peso próprio vai uma vez só, põe na lista, e um QK. Muito cuidado, tá, gente? O peso próprio aqui, ó, ele aparece uma única vez, então nada de colocar o multiplicador 1 em tudo, tá? Quando a gente for somar isso, o DED mais o GK, somados dão o GK total, que é a carga permanente. Então, ok. Agora, aqui ainda no menu de definição, a gente pode fazer as combinações de ações. Está aqui embaixo, Load Combination. Tem duas para a gente fazer aí, ó, adicionar nova. A primeira vai ser a combinação 1 para o estado limite último, que é uma soma linear, que é 1.4 da carga permanente, ou seja, do DED e do GK, os dois somados vezes 1.4, mais 1.4 da carga variável, que é o QK. Ok, combinação montada. E preciso de uma outra, que eu vou chamar de Combi 2, estado limite de serviço. Também é uma soma linear. É simplesmente o GK, ou seja, o DED e o GK multiplicados por 1, e 0,3 do QK. Então, aqui ó, vai somar o DED mais o GK mais 0,3 do QK, que é a nossa combinação de serviço. Ok também. Então, as duas combinações prontas, ok. Nesse momento ainda não lancei carga, tá, gente? Isso daqui é só tudo que a gente tem para fazer aqui no menu de definições. Terminadas as combinações, a gente já tem isso pronto. Então, eu vou lá para o meu whiteboard de novo. E vamos marcar aqui o que a gente já tem. Essa combinação está montada, essa combinação está montada. O que eu preciso fazer agora é modelar a estrutura para poder lançar essas cargas com calma. Então, vamos voltar lá no SAP. Colocar aqui pequenininho no canto. Para começar a modelagem. Deixa eu só salvar o arquivo. Lembrando que é sempre útil vocês salvarem isso dentro de uma pasta, tá? Pronto. Está salvo. Então, ó, eu vou selecionar primeiro qualquer ponto da janela 2D, plano XY, e vou desenhar aqui que é mais fácil do que no 3D. Vou pegar aqui o elemento de barra, ele abre essa janelinha de resumo, e aqui ó, ele é uma barra reta, straight frame, a seção. Eu costumo desenhar as vigas pela ordem que elas estão numeradas, assim eu não me perco. Então, a viga 1, que vai ser a primeira que eu vou fazer, tem uma seção de 20 por 35. Já vou pegar aqui, ó, 20 e 35.
Moment Release seria se tem rótulo ou não. Não tem, então deixa como barra contínua. E o restante aqui são ferramentas auxiliares para desenho que eu não vou mexer. Então, ó, a viga 1 está desenhada na linha de grid da viga 1 e ela começa aqui na viga 6 e termina aqui na altura da viga 9. Basta clicar num ponto e no outro. Aperta Enter e ele vai soltar aqui para a gente desenhar outra viga. A outra viga que eu vou desenhar é a viga 2, também de 20 por 35, já está certo. Ela começa aqui e termina lá na altura da viga 10. Enter de novo. A viga 3 também atravessa inteiro, só que a seção dela é 15 por 35. Então, vou trocar aqui, ó, 15 por 35. Vou desenhar a viga 3. Enter de novo para soltar. A viga 4 também é uma viga de 15 por 35. Então, a seção já está certa. Vou vir aqui e vou desenhar a viga 4. Enter de novo. E a viga 5 ela é uma viga de seção de 20 por 35. Então, troca aqui para 20 por 35. Desenha ela, lembrando que ela começa aqui na altura da viga 5 e ela morre aqui na altura da viga 8. Enter. A viga 9, a viga 6 agora, eu costumo desenhar sempre essas vigas verticais no sentido do eixo Y, então de baixo para cima, tá? Ela começa aqui embaixo, onde está marcado aqui viga 5, e ela termina lá em cima na viga 1. Também de seção de 20 por 35. Tá? Enter para soltar. A viga 7, ela tem seção 15 e 35, então vamos trocar. Ela começa, ó, tá na linha aqui da viga 7. Ela começa aqui onde está a viga 4 e termina aqui onde está a viga 2. A viga 8, seção de 20 por 35, vamos trocar aqui. Ela começa aqui onde está a viga 5 e termina onde está a viga 3, aqui, ó. A viga 9, ela também tem a seção de 20 por 35, ela começa onde está a viga 2 e termina onde está a viga 1. E por último, a viga 10, também de seção de 20 por 35, começa onde está a viga 4 e termina onde está a viga 2. Quando você terminou a modelagem, basta apertar ESC que ele solta aqui e a gente está vendo agora aqui todos os elementos de viga. Um ponto importante nessa etapa é a gente vir aqui, ó, no View Set Display Options e reparar que o Joints está invisível. Ó. Então, desliga isso daqui para torná-lo visível para a gente ver uma coisa. Onde ele colocou um ponto aqui, ele está indicando que existe um ponto inicial e final de barra. Repara que tem dois locais aqui e aqui, ó. Vou pegar a canetinha para ficar mais fácil. Aqui e aqui que não tem um nó, porque as duas barras se cruzaram. Se vocês lembrarem de outro vídeo, isso daqui quer dizer que elas também não estão ligadas nesse ponto. Então, tem uma outra forma de eu fazer isso, mas eu acho que a mais fácil que tem é a gente simplesmente vir aqui na ferramenta de desenhar nó, aqui no canto esquerdo, e desenhar um nozinho em cada ponto daquele ali. Deixa só o SAP responder aqui. Aí, vou desenhar um nó aqui, ó, e um nó aqui. Isso já garante a ligação de uma barra na outra, tá? Eventualmente pode ser necessário quebrar alguma barra aqui para lançar carregamento mais fácil, mas isso a gente vê depois. Eu sempre costumo desenhar as barras, vigas, como se fosse uma barra só no início. Então aqui ainda no Display Options, ó, a gente pode vir aqui no Frames e ligar os Sections para verificar se as seções estão corretas. Então agora a gente compara aqui, ó, o nome da seção que ele escreveu de cada lado com o nosso projetinho ali no outro canto da tela. Então repara que eu só tenho poucas vigas de viga de 15 por 35, que é essa 3, a 4 e a viga 7. Todas as demais são de 20 por 35. Então a gente vê a informação, vem aqui e desliga. Outra coisa que vale a pena, aqui eu vou selecionar a janela 3D, é a gente também no Display Options, com a 3D selecionado, ligar esse Extrude View. Para verificar se todas as vigas estão na posição certa, ou seja, com a maior altura na vertical. Aparentemente está tudo certo. É o Extrude View. Só para checar isso aí, tá?
Então, nesse momento, todas as seções já foram discretizadas. Agora, a gente tem que começar a lançar carregamento. Para lançar carregamento aqui, vamos por partes. Então, primeiro, ó, laje com acabamento, 3 kN por metro quadrado. Como é que eu faço isso? Basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui é aquilo que vocês já estão acostumados, ou seja, as lajes são unidirecionais. Então, por exemplo, não está aparecendo ali, ó, mas elas estão unidirecionais, tá, gente? Vamos lá para o whiteboard para corrigir isso aí. Acabou não ficando muito aparecendo aí. Aqui. Então, ó, a laje 1 vai estar unidirecional na menor direção. A laje 2 também, ó. A laje 3. A laje 4, a menor direção já é horizontal. A laje 5 aqui, ó. E a laje 6 é vertical. Então, eu preciso calcular como se fosse uma vigota a reação para jogar em cada uma das vigas. Quando o projeto vai ficando meio grande, isso começa a ficar um pouco trabalhoso. Por isso que a gente tem algumas alternativas dependendo do programa de computador. Então, nesse caso aqui, a alternativa que eu tenho é desenhar um elemento de área que não vai entrar no cálculo. Vocês já vão entender. O que seria isso? Eu vou vir aqui, ó. Estão vendo aqui na barra da esquerda? Tem a opção de desenhar elemento de área. Ó. Selecionando 4 pontos, desenhando um retângulo ou clicando num ponto central. Esse clicando num ponto central, ele desenha de acordo com o grid, tá? Eu vou pegar esse aqui de 4 pontos. Eu não defini seção transversal de área. Então, tá vendo aqui, ó, seção ASEC1? O SAP inventou isso. Eu quero sem seção transversal porque eu não vou colocar a laje no modelo. Eu só quero um jeito do SAP fazer aquela conta de dividir a carga pela metade, jogar metade na viga da frente e metade na viga de trás como reação de apoio. Então, muito importante, selecionem o none aqui, tá? Sem seção transversal. E vamos desenhar todas as lajes, ó. Eu vou colocar A1, A2, A3, A4, A5, e A6. Não dá para ver direito porque elas não estão bem representadas, tá? Elas ficam só com um contornozinho vermelho. Aqui no Display Options, se vocês ligarem o Fill Objects, ele vai pintar elas, aí vai dar para enxergá-las. Essas são as áreas que eu desenhei. Se você clicar com o direito sobre uma dessas áreas, é muito importante que vocês vejam aqui nos Assignments que ela está com seção none, tá? Ó, seção transversal, none. Não tem seção transversal. Qual que é a consequência disso? O SAP não usa isso no cálculo. Ele vai usar isso aqui só como uma alternativa de lançamento de carga. Então, eu vou desligar agora esse Fill Objects e vou ligar uma coisa diferente. Aqui onde está área, já que eu desenhei uma área, tem a opção de eixo local, ó, Local Axis. Liga isso. Repara que no meio de cada elemento de área ele desenhou 3 eixos. Eu só estou vendo 2 porque eu estou na vista 2D, mas se você colocar isso aqui em 3D, dá para ver que são 3 eixos. O que cada um quer dizer? O vermelho é o eixo 1, o branco é o eixo 2 e o azul é o eixo 3. Lembra? Nó tem 3 eixos locais, barra tem 3 eixos locais e área também tem 3 eixos locais. Para que serve isso daqui agora? Várias propriedades desse elemento de área vão ser úteis nessas direções. E o principal deles aqui é saber qual que é o eixo 1, que é o vermelho. Por quê? Se eu alinhar o eixo 1 com a direção da nervura, eu consigo fazer com que o SAP faça automaticamente o cálculo de quanto de reação vai para cada laje. Então, eu vou voltar aqui para a vista 2D e vamos verificar. Ó. Na laje 1, o eixo 1 é o vermelho. Ele não está na direção certa, ele tem que apontar para cima. Então, eu vou corrigir isso. Vou selecionar esse elemento, clicar com o direito. E aqui onde está Assignments, repara que tem uma opção chamada Eixo Local, ó, Local Axis. Está no Default. Clica aqui, ó, 2 cliques, e ele pergunta um ângulo. Eu vou girar isso em 90 graus, dá OK. Aqui tem um botãozinho do lado chamado Update Display, que é para atualizar o desenho, tá, gente? Dá OK. Repara que ele apontou agora o eixo vermelho para cima.
O que eu quero? Eu quero que esse eixo vermelho tenha a mesma direção da nervura, e agora isso está correto. Eu tenho que fazer a mesma coisa, olha só, o que mais não está batendo com o meu modelo? A laje 2, vou selecionar ela aqui. A laje 3. A 4 e a 5 está certo. E a laje 6. Como eu selecionei 3, se eu clicar com o direito, eu faço uma por vez. Marcando 3 de uma vez, você tem que vir aqui no menu Assign, Área, e você tem a mesma opção, ó, Local Axis. Basta colocar 90 graus aqui, tá ok. Reparem que agora ele redirecionou. Então, o eixo vermelho é o eixo 1 e eu quero que ele esteja alinhado com a direção da nervura ali no meu projeto. Então, criei um elemento de área sem seção transversal e orientei os eixos. Para que vai servir isso? Agora eu não preciso mais me preocupar em fazer o cálculo manual da reação de apoio. Com isso daqui, eu consigo lançar isso diretamente. Vejam como. Todas as lajes têm uma carga de peso da laje e o acabamento de 3 kN por metro quadrado. Todas. Então, vou selecionar todas as lajes. Ó. Só clicar em cima de todas elas, elas estão selecionadas. E vou lançar essa carga de 3. Assign, Area Loads. E eu tenho uma opção aqui, ó, Uniform to Frame. Estão vendo? O que quer dizer isso? Se fosse uma laje que eu estivesse calculando, essa ferramenta de lançar carga não serve para nada, porque isso aqui, ó, é feito para lançar carga na viga. Olha lá, eu vou lançar uma carga uniforme na barra. É para isso que ela vai servir. Então, selecionem isso. Vamos colocar o grupo aqui, ó. É uma carga permanente, GK, e o valor da carga é de 3 kN por metro quadrado. Agora, aqui eu tenho que reparar nesses detalhes. Ó. Sistema de coordenada, global ou local. O global está na direção x, y, z, ou da gravidade, lembra? Que é o z para baixo. E ele pergunta a distribuição, que ele fala one way ou two way. One way é unidirecional, que é o caso da nossa laje. Como eu orientei os eixos vermelhos, que são os eixos 1, para a direção da nervura, o que ele vai fazer no one way? Ele vai calcular a carga total dessa laje e vai dividir essa carga em duas reações de apoio, uma na viga da frente e uma na viga de trás, seguindo o eixo 1. Por isso que é muito importante que esses eixos estejam posicionados corretamente. Se você pegar o two-way, ele vai distribuir essa carga nas 4 vigas de contorno. Seria para a laje nervurada bidirecional. Não é exatamente esse two-way aquele método das charneiras plásticas da norma, mas chega bem perto, tá, gente? Então, aqui no nosso caso é o one-way, esse mesmo, e eu vou dar OK. Pô, professor, mas eu não estou vendo a carga aqui. Não tem problema, eu vou vir aqui no tridimensional, ó, selecionar essa janela, e vou pedir para ele mostrar essas reações. Display, Show Loads. Eu lancei uma carga diária, né? Então tem que vir aqui. Lancei no grupo GK. E repara que agora ele tem 3 opções de visualizar essa carga. Como uniforme, Uniform to Load Frames e Uniform to Load Frames resultantes. Esse aqui ele mostra resultante. Vou dar OK. E ele vai mostrar o que ele fez. Olha que interessante. Ele calculou a reação de apoio para essa carga de cada uma delas e lançou na viga certa. Então, ó, da laje 1 tem uma carga distribuída na frente e atrás. Da laje 2 na frente e atrás. Da laje 3 na frente e atrás. Olha a laje 4. Como a nervura na horizontal, ele jogou na direita e na esquerda a carga. E aqui também. Ó. Na laje 5, direita e esquerda. Na laje 6, na frente e atrás. Se vocês fizerem a conta na mão, é exatamente aquilo que vocês estavam fazendo antes. Só que de um jeito mais tranquilo, né? Então, eu vou dar aqui, ó, estrutura indeformada para ver. E eu acabei de lançar já a parte do permanente da carga da laje. Então, vamos colocar lá no nosso whiteboard, antes que a gente esqueça, né? E essa carga já foi lançada. Agora vamos lançar aqui o restante da permanente, que são as cargas de parede. Então, as cargas de parede, olha só, eu tenho uma carga de 6,5 kN por metro sobre todas as paredes de 15. Então, aqui eu também vou dar um F4 para limpar. Para selecionar essa janela de cá. E eu tenho que selecionar todas as vigas que têm 15 centímetros. Posso clicar manualmente, já que são só 3, ou posso usar esse menu chamado Select aqui em cima. Se você vir no menu Select
Opção de seleção, Select. Por propriedade, por seção transversal, olha só. Ele vai te dizer que tem 2 seções e eu quero as vigas de 15. Ó. Dá OK? E repara que ele deixou pontilhado só as vigas com a seção 1535. Como elas já estão selecionadas, eu posso lançar a carga. Ó. Assign, Frame Loads, carga distribuída, que é aquela carga em kN por metro. O grupo é o GK, direção global da gravidade e o valor da carga é 6,5. Ok? Pô, professor, não estou enxergando. Não estou enxergando porque você está desenhando no 2D. Ó. Se eu trocar essa vista para 3D, a carga está aí. Ó, dessas paredes. Vou voltar agora para o 2D. Repito o processo agora para as outras vigas. Ó. Vou usar o menu de seleção para selecionar agora a outra seção. Ó. Select, Select, Propriedades, Frame. Vou pegar agora a viga de 20 por 35. E essas vigas têm uma carga de 8 em cima. Já estão selecionadas. Assign, Frame Loads, distribuída. GK já está certo. Carga agora é 8. Ok. Vou colocar a vista 3D rapidinho aqui só para a gente ver. Ó. Agora estou vendo tanto a carga de 6,5 como a carga de 8 distribuída, que são o peso característico das paredes. Vamos voltar lá para o nosso whiteboard para marcar o que está feito e o que não está feito. Então a carga de 6,5 já foi e a carga de 8 já foi. Então toda a carga permanente ó, já foi. Falta agora a carga variável, que é uma carga aplicada apenas em laje. Então vamos voltar para o SAP agora. Para lançar a carga variável está simples. Ó. Da laje 2 à laje 6, então vou selecionar 2, 3, 4, 5, 6. São essas lajes daqui. Vou aqui em Assign, Area Loads, Uniform to Frame, muito importante, gente. A gente está lançando a carga na barra, então eu vou lançar essa carga uniforme lá na barra, lá no frame. Grupo agora acidental, que é o QK, e o valor da carga é de 1,5. Direção global da gravidade numa direção só, one way. Ela vai jogar na viga da frente e na viga de trás. E eu tenho a laje 1, que é essa daqui de cima, vou selecionar só ela, com 2,5. Assign, Area Loads, Uniform to Frame, 2,5, One Way. Vamos ver como é que ficou. Aqui no 3D eu vou Display, Show Loads, Área, só para ver o resultado, como é que ficou. Pegar o QK e dar uma olhada aqui embaixo na opção de resultante. Os três aqui são a mesma carga, tá, gente? São só jeitos diferentes de ver. E aqui dá para ver que ele fez a mesma distribuição de reações em função das cargas que eu apliquei. Vou vir aqui no mostrar estrutura indeformada e mostrar estrutura indeformada. Voltar no whiteboard. Então a carga variável de 1,5 e a carga variável de 2,5 já estão feitas. Até aqui está tudo certo, cargas lançadas. O que falta agora? Eu desenhei a estrutura, mas eu não coloquei a posição dos apoios. Então, como meus pilares são apoios rotulados, ó, eu vou selecionar os nós que têm os pilares. Então, eu tenho aqui ó, pilar 1, pilar 2, pilar 3, vou selecionando só os nós. 4, 5, o 6, o 7, 8, o 9, o 10, o 11 e ficou faltando um nó aqui para o 12. Então, eu tenho que acrescentar ele ali, né, gente? Ficou faltando, eu vou desenhar um nozinho aqui. Agora sim, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e agora com o nozinho desenhado aqui, 12. Vou vir aqui ó, em Assign, Joint, Restrição, lembrando que apoio é restrição. Vou considerar todos eles como apoio rotulado. Então, tanto faz marcar as 3 translações como só a translação no eixo Z, que seria 3, tá? Esse ou esse aqui dá na mesma. Análise de grelha não tem reação horizontal. Ok? Ó, ele desenhou uma piramidezinha em cada um deles. E, em teoria, nosso modelo está pronto. Tem todas as cargas, todas as combinações, seria só mandá-lo calcular.
Antes da gente fazer esse cálculo, como isso aqui é uma estrutura em concreto armado, eu vou reduzir a inércia e a torção para as especificações de norma. Lembrando, eu posso desprezar completamente, mas eu não sei se eu tenho alguma torção de equilíbrio, ou eu posso reduzi-la a um 15%, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou selecionar toda a grelha. Não tem importância você selecionar nó e área junto, vou vir aqui no menu Assign, Frame, já que eu só vou mexer com as barras, e Property Modifiers. Como eu estou selecionando uma coisa de barra, ele não vai mexer com o resto, tá, gente? E aqui onde tem a constante de torção, ó, eu vou colocar o valor de norma, que é 0,15, que é uma das sugestões de redução que a norma traz para a gente. Ó. Ok. Então, se eu clicar com o direito em uma barra dessa qualquer, ele mostra aqui, ó, Property Modifiers. Vou pegar a canetinha aqui para ficar mais fácil. Property Modifiers, J. O que é J? J é igual a inércia torção para a gente, tá, gente? A constante de torção. Então, o SAP ele troca de nomenclatura de vez em quando. E ele diz que ele está multiplicando J por 0,15, que está aqui. Então, até aí está tudo certo. Então, com o modelo montado, agora vamos analisar. Deixa eu tirar agora o whiteboard ali, porque ele não está sendo mais necessário agora. Dá um zoom aqui no 3D para ficar mais fácil de enxergar. Então, menu de análise agora. Set Analysis Options. Isso daqui é uma grelha, então, análise plano XY. Ela tem deslocamento vertical em Z, rotação em X e rotação em Y. Ok. E agora no menu de análise de novo, eu vou vir aqui no Run Analysis. O que ele vai fazer? Ele vai calcular todos esses 4 casos, mas esse modal eu não criei. Então, eu vou selecionar ele e vou dar Not Run. Vou aqui, ó. Então, ele vai calcular uma vez a estrutura para a carga característica DED, que é o peso próprio automático. Vai calcular uma vez para tudo que eu lancei no grupo GK e mais uma vez para tudo que eu lancei no grupo QK. E depois ele vai somar esses resultados seguindo a combinação de estado limite último e a combinação de serviço. Monitor de análises. Deixa para sempre mostrar que aquela janela TXT que abre assim que a gente faz o cálculo. É bom olhar isso porque se tiver alguma mensagem de erro, já sabe, né? E Run Now. Vamos esperar ele processar aqui. Demora alguns segundos e às vezes alguns minutos, depende aí muito. Ó. Dá uma olhada no arquivo de texto, não tem nenhuma mensagem de erro. Se tiver tudo certo, fecha. E a estrutura está analisada. Daqui para frente, ó, reparem num detalhe. Ó. Aqui no 3D, dá para ver essas linhas vermelhas das áreas. Se eu ligar a deformada para o estado limite de serviço, por exemplo, reparem que as lajes somem, porque elas não entraram no cálculo. Elas estão ali, aqueles elementos de área, apenas para o SAP saber a área da laje e poder jogar a reação de apoio nas duas vigas. Então, aqui é o momento de ver, por exemplo, a deformada desse ponto, que está com 2,3 centímetros de flecha, que é meio alto. E ver também, ó, os diagramas de momento, a combinação de estado limite último, o diagrama de torção. Deu tempo de marcar. Aí. Repara, ó, sobrou torção onde? Como eu baixei a inércia torção? Nos elementos que tem torção de equilíbrio. Então, aqui é aquela situação do outro exercício. Eu tenho que dar um jeito de enrijecer essas vigas à torção ou de passar essa viga reta aqui, para poder reduzir esse deslocamento da ponta. Ou talvez até de trocar o elemento de laje, que a gente ainda não sabe como fazer isso, mas vocês vão aprender. Tenho também aqui o diagrama de cortante, só para a gente dar uma olhada rápida. Tudo mostrado aí na estrutura. Então, gente, é isso. Eu vou detalhar melhor a análise desses resultados em aula síncrona. Eu só queria deixar o vídeo pronto aqui da parte de modelagem. Então, a ideia é essa. Até mais.